Oi, preciosas! Sejam muito bem-vindas para mais um passo a passo aqui no nosso canal. Querem aprender a transformar retalhos em dinheiro no seu bolso? Então, fique até o final dessa aula porque eu vou te ensinar a transformar seus retalhos, tampinhas de garrafa e algumas rendinhas numa peça linda e super vendável. Olha só o que eu vou ensinar aqui para vocês na nossa aula de hoje, usando apenas retalhos, pedacinho de feltro e uma tampinha de garrafa. Você vai lucrar bastante aí fazendo essas lindas anjinhas natalinas. Então cola comigo nessa aula, já se inscreve aqui no nosso canal se não for inscrito, deixa o seu like, compartilha essa aula para mais pessoas poderem aprender a faturar aí com os retalhos, tá certo? Então vem comigo aprender todos os detalhes dessa anjinha que tá só fofura. Para começar aqui, eu já recortei 2 círculos de 14 centímetros de diâmetro aqui em 2 tecidos que se conversam aqui, que combinam, né, entre si. Escolhi esses tecidinhos aqui, mas você pode fazer essa peça toda no feltro também, tá? Dá para fazer aí no caseado, no pespontinho, usando o feltro. E dá para fazer essa peça, eu vou costurar ela à máquina, aqui essa parte, o resto é tudo feito à mão, mas você pode usar aí fazendo essa parte aqui à mão também, tá? Dá para fazer tranquilamente. Tanto você pode colocar aqui, ó, direito com direito e fazer pontinhos aqui atrás a toda volta, né, para fazer a costura como se fosse a máquina, ou tanto você também pode fazer no feltro ou no tecido, colocar eles aqui direito com direito e fazer aqui caseado ou pespontinhos, tá bom? Se for o feltro, pode fazer as duas, se for o tecido aqui, você pode fazer pesponto também, tá? Então, nada impede você de fazer essa peça aqui juntinho comigo, tá certo? Eu vou fazer a máquina porque vai facilitar para mim aqui para andar mais rápido e o vídeo não ficar tão grande, né? Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer uma costura a toda volta com meio pezinho de máquina, né? Sem deixar a abertura, porque aí a gente vai fazer a abertura depois, tá bom? Então, vou fazer aqui, lembrando sempre de dar os retrocessos aí no início e no final. Prontinho, feito a costura aqui, agora a gente vai fazer a abertura. Uma coisinha que eu quero falar aqui para vocês. Eu não tô estruturando aqui o corpinho, que é tipo o manto do nosso anjinho aqui, a roupinha do nosso anjinho. Mas você pode estruturar, se você quiser, com a entretela, né, de tecido. Pode usar aí uma camadinha do feltro também, para ele ficar mais estruturado. Eu tô fazendo aqui sem estrutura, tá? Eu não tô colocando nada, somente o tecido. Mas você pode aí estruturar com a entretela, né, aí que vai ficar mais firminho, fica muito bom também, tá? Eu tô fazendo aqui sem a intertela para vocês verem, né, como que fica, e dá para fazer aí para quem não tem, né? Eu gosto sempre de trazer essa ideia aqui de materiais que a gente faz, né, trabalha aí. Às vezes muita gente não tem entretela, então eu vou fazer aqui só com tecido para vocês verem, mas quem tem entretela já tá aí acostumado a fazer, né, a estrutura aí com feltro também dá para fazer, tá? Achei o meio aqui e agora a gente vai fazer a abertura, né, do tecido que vai ficar para dentro. Então o tecido meu que vai ficar para dentro vai ser esse vermelhinho aqui. Então eu vou fazer aqui, ó, deixando mais ou menos um dedinho da costura, faço aqui um risco com a caneta fantasminha, ou se você preferir, nem fazer aí risco, nem marcação, só vincar e cortar. Então, para cortar aqui certinho, eu vou vincar assim ao contrário, porque aí eu venho aqui, ó, e dou um pique, tá vendo? Dou um pique, ó. Aí eu venho aqui, abro onde eu marquei, não precisa ser uma abertura tão grande. Quando a gente estrutura, a abertura às vezes precisa ser um pouquinho maior, porque fica mais volume, né, aqui para desvirar. Como eu não tô estruturando, né, não tô colocando nenhum outro tecido aqui, ou a entretela para estruturar, abro aqui faço uma abertura menorzinha aqui, vai passar aqui os tecidos tranquilamente, tá certo? Então, é só desvirar aqui a peça agora. Já desvirado aqui, eu vou fazer isso aqui em toda a bordinha, ó, do círculo aqui, pra vincar e não ficar dobrando aqui, tá? Eu faço isso e vinco para que fique bem certinho aqui, ó, e não fique para dentro aqui, sem abrir aqui a costura direito, tá? Quem quiser pode
ir no ferro e dar uma passadinha. Só que não passa aqui nas laterais, porque aqui na bordinha, porque senão fica muito chapadinho. Passa só aqui no meio, tá? Agora, eu vou aqui, ó, e peguei um retalhinho, fiz um círculo aqui, ó, cortei a mão mesmo e vou tampar aqui. Gente, deixa eu falar pra vocês, eu cortei muito em cima aqui, eu medi, tá vendo? Medi aqui, mas cortei muito acima. Então, deixa aí, deixa eu medir aqui pra falar direitinho pra vocês, porque senão, quando a gente dobrar aqui, aí vai ficar mostrando aqui atrás o corte, tá? Então, eu cortei errado. Aqui, cortei muito acima. Eu medi aqui um dedo, ó, era para começar aqui e acabei cortando errado. Então, vocês podem deixar aí, ó, 2 centímetros e cortar aí abaixo um pouquinho de 2 centímetros. Porque quando a gente dobrar aqui, aqui vai ficar a cabecinha, o cabelinho vai tampar e não vai mostrar aqui. Aqui mostra se for aqui a abertura muito próxima aqui da bordinha, né, da lateral aqui, ó, do nosso círculo. Então, deixa aí 2 centímetros e aí sim você corta aí mais ou menos 1,5 centímetros. Se não tiver estrutura, dá para passar aí a 2 centímetros também. Porque quando a gente dobrar aqui, esse aqui, ó, vai ficar para dentro, vai ficar a cabecinha aqui e não vai ver. Aqui, tá vendo que vai ver? Então, para não perder aqui, eu vou fazer aqui, ó, um círculo e tampar. Mesmo se não for aparecer, se vocês quiserem tamparem aí também a abertura assim como eu tô fazendo, fica bom, tá? Então, passei aqui um pouquinho de cola quente e coloquei aqui o círculo, né, o remendinho aqui. Tá? É bom que essas coisas aconteçam, porque aí eu falo aqui pra vocês e aí vocês não façam errado aqui igual eu, tá? Então, deixa 2 centímetros, acha o meio, mede aqui 2 centímetros e aí sim você faz a abertura, tá bom? Dá pra fazer assim também, ó, gente. Aí eu vou deixar ele na lateral aqui, né, o remendinho que eu fiz. E vou achar o meio aqui, porque vai dar um acabamento melhor aqui, não vai ficar mostrando atrás, ó. Mudei de lugar aqui para achar o meio, tá vendo, ó? E aí, o que que a gente vai fazer? Vamos medir aqui agora, ó. Medir aqui, ó. Vocês vão seguir normal, tá? Igual eu tava ensinando mesmo. Achou o meio, fez a abertura e tudo. Desvirou. Aí, é o que que a gente vai fazer aqui, ó. Acho aqui 3 centímetros, vou dobrar aqui para trás, vou vincar aqui. E aí agora, tá vendo? Ó, aqui, ó, o meu remendinho, ó, que eu errei. Eu vou colocar ele para dentro aqui, porque nem vai ver, gente, ó. Dobrei, pego aqui, ó, a lateral, seguro aqui bem no vinco e dobro até o vinco, ó, tá vendo? Formando aqui a golinha da roupinha dela e aqui o vestido. E aí, o remendinho tá escondido aqui, ó. Tá vendo? Porque aí não vai mostrar aqui atrás. Se acontecer isso com vocês, o buraquinho ficar grande, vocês podem mudar a posição aí e colocar ele para as laterais, tá? Então, ó, agora eu vou dobrar aqui também, vou encontrar aqui todas as partes, ó, colocar golinha com golinha, tá vendo? E aí, eu vou pegar um alfinete, alfinetar aqui, pra me dar uns pontinhos aqui, ó. Tá vendo, ó? Ficou certinho aqui, ajeito bonitinho. Pega aqui uma linha e vou dar aqui uns pontinhos, ó. Escondo aqui o meu nozinho e vou aqui, ó, dar uns 2, 3 pontinhos aqui. Depois a gente vai fazer um acabamento aqui, faz aí uns 2, 3 pontinhos. Ó, tá vendo? Vou fazer 3 pontinhos aqui, pegando só aqui na parte de cima. Não tô pegando aqui na parte de baixo, não, tá? Arremata aqui agora e aí eu posso cortar a minha linha. Olha, tá vendo? Se você quiser, pode fazer um pesponto aqui, tá? Você vai decorar aí do seu jeito. Se quiser acrescentar mais detalhes, sinta-se à vontade. Então tá pronto aqui, olha só que gracinha que fica. E aí nem dá pra ver aqui, porque depois a gente vai colar aqui, dar acabamento e nem vai ver a nossa emendinha aqui dentro, tá certo? Então vamos reservar esse aqui agora e vamos agora pra cabecinha. Agora, pra gente fazer a cabecinha aqui da nossa anjinha, eu vou pegar aqui, pode ser que a manta acrílica, né, que é essa que não tem cola, ou que a gente encontra com mais
mais facilidade. Então, algumas pessoas me pediram, né, perguntaram, quer dizer, se poderia fazer, né, numa outra peça que eu ensinei a fazer a cabecinha com a tampinha, me perguntaram se podia ser a manta acrílica, porque não encontrava a manta R1 nem a R2. Eu falei, pode sim, então eu vou mostrar aqui para vocês como vocês vão fazer. Ó, vocês podem até, se não tiver, fazer com feltro, tá? Só que eu aconselho ser um feltro branco ou palha, para não ficar aí com o fundo escuro, tá? Do rostinho quando vocês cobrir, principalmente com o algodão cru. Então eu vou dobrar aqui, como ela é mais fininha, eu vou dobrar, vou colocar aqui, ó, o círculo que eu preciso é um círculo de 6 centímetros de diâmetro. Vou colocar aqui, como a manta acrílica é ruim de riscar, então eu vou colocar aqui em cima e vou cortar aqui já direto com o molde, tá? Porque para riscar isso aqui é difícil. Ela não risca fácil aqui porque ela fica agarrando. Então, eu vou cortar aqui, ó, corta um círculo aí, faz um círculo no papelão, papel cartão, e aí vocês se for usar aí a manta, faz igual eu tô fazendo aqui, tá? Mas pode ser a manta R1 ou R2, se você tiver aí, tá? Pode usar ela também, tá certo? Então, já recortado aqui, o que é que eu vou fazer, ó? Tem 2 camadinhas. Se for a manta R1, que é mais fininha, pode ser 2 camadinhas também, tá? Eu sempre vou fazendo algum trabalho aqui, separando aqui, ó, os pedacinhos de manta num saquinho para facilitar quando eu precisar tá ali mais à vista, né? E eu uso os retalhinhos para fazer esse trabalho aqui também, tá? Então faça isso também, vai guardando aí, que sempre a gente precisa aí de um pedacinho, então não jogue fora, tá bom? Então agora, para tampar aqui, ó, eu vou usar aqui, né, uma tampinha de garrafa. Essa aqui é até de cerveja, pode ser aí uma tampinha de lata que você achar aí. É só alinhavar aqui, deixando uma beiradinha. Vou fazer um alinhavo pra gente cobrir aqui a nossa tampinha, tá? Tô usando aqui a linha de pipa para fazer aqui o pesponto, o alinhavo, quer dizer. Fiz aqui o alinhavo, como se fosse aqui fazer um fuxiquinho, ó. Coloco a tampinha e vou aqui, ó, pego as 2 pontas, puxo e dou aqui o nó, ó. Dou um nó, puxo, 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 cuidado só para não arrebentar. E vou dar agora o nó cego aqui para travar o meu nozinho, ó. Dou aqui um pontinho, faço o arremate e corto. Peguei aqui um retalhinho que pode ser de tecido pele de boneca, né? Que é um tecido 100% algodão. Pode ser também o algodão cru ou pode ser também o feltro, tá? Esse círculo aqui mede 6 centímetros de diâmetro, do mesmo tamanho que a gente usou aqui para fazer, né, para cortar a manta e encapar a nossa tampinha, tá certo? Coloquei aqui 2 fios, né, 2 pontinhas aqui, deu um nozinho de linha de pipa. Coloque aqui o seu direito, comece por ele aqui para cima e vou aqui deixar uma beiradinha e fazer um alinhavo, como se eu fosse fazer um fuxico também, pra gente fazer aqui a cabecinha, tá? Pra gente fazer o rostinho. Feito aqui, ó, o alinhavo, vamos colocar a tampinha aqui. E vamos fazer igual a gente fez. Centraliza a tampinha aqui para ficar as beiradinhas iguais. E vamos aqui, ó, arrematar aqui, ó, puxar. Tá vendo que tá mais para um lado, para esse lado de cá? Então, vamos fazer aqui para ficar no meio certinho aqui. Vá ajeitando. Se você vê que tá mais a dobrinha para um lado, abre aqui o franzido, o alinhavo e encaixa e centraliza. Prontinho, ó. Agora é só arrematar. Se vocês tiverem botões grandes aí, né, do tamanho da tampinha, pode usar o botão também, tá? Mas eu gosto aqui de fazer coisas, gente, pra gente reutilizar, né, e reciclar aqui. E dá pra fazer e ninguém imagina que é uma tampinha aqui de garrafa. Então, vou arrematar aqui, ó. Tô só pra utilizar aqui esse pedacinho de linha. Eu tô fazendo aqui. E agora eu vou arrematar. É só cortar agora. Feito aqui o rostinho já vou pegar a minha trouxinha. Passei aqui o giz de cera e vou já preparar aqui o meu rostinho, ó. Olha que cor mais bonita. Misturei aqui, passei o laranja com o marrom, tá?
Giz de cera comum, como eu sempre falo aqui para vocês, que vocês encontram aí nas papelarias, supermercados, tá? Então é só, se você quiser aí usar o giz de cera para preparar, que eu acho que fica muito bonito, dá uma corzinha diferente. Já pego aqui o meu blush e o meu pincel, tiro o excesso, ó, tá indo muito aqui, eu não quero muito. E já tá aqui pronto o nosso rostinho, né? O nosso preparado aqui, o nosso rostinho. Agora, peguei aqui 25 centímetros de renda. Não precisa ser uma renda muito larga, tá? Vou dobrar aqui a beiradinha para trás e vou começar aqui a fazer um alinhavo, tá? Vou fazer aqui até no finalzinho, chegando lá, a gente dobra também para fazer aqui o acabamento. Vou fazer aqui um alinhavo pra gente fazer aqui a golinha, né, da roupinha dela. Você vai usar aí, essa aqui, ó, essa rendinha, ela era branca e eu tingi ela no café. Você pode tingir no café, depende aí da cor que você tá usando aí para fazer a roupinha, você pode escolher aí a sua rendinha, tá? Aqui eu tô usando essa tingida no café, porque eu acho que é a que eu tenho aqui que mais combina. Então é só amarrar aqui as pontas e tá pronta aqui a nossa golinha. Agora a gente vai colocar aqui primeiro, antes de colocar a cabecinha, a fitinha. Pode ser aqui um fio de juta também, tá? Pra colocar aqui. Poderia ser aqui essa fitinha verde também, que combinaria aqui, ó. Eu tô muito indecisa aqui em qual usar. Se eu usar a verdinha, eu acho que eu vou usar a verdinha aqui. Acho que vai ficar mais bonitinho. Então, eu vou pegar aqui 20 centímetros. Então, cortei aqui 20 centímetros dessa fitinha de cetim mais fininha, ó. Poderia ser aqui uma rendinha ou aqueles fio dourado também, né, que usa muito. E também pode ser aí o fio de junta. Então, eu vou colocar aqui as pontinhas, ó, para ficar certinho. E vou aqui, ó, colar aqui no meizinho, onde a gente vai colocar a cabeça, porque aí vai ficar bem fixo aqui, tá? Ó. Centralizo, deixo aqui no meinho. Então, agora a gente vem aqui, ó, coloca a cola aqui e vai aqui colar a nossa rendinha, ó. Dobrei ela, tá? Tá dobradinha aqui, ó. Dobra tipo ao meio, aqui o nosso fuxico. E cola com a cola quente, tá? Eu não vou colocar o fuxiquinho aberto aqui, ele tá dobrado, tá? Ó, ele tá dobrado aqui. Agora, a gente passa a cola aqui, ó, no centro, não passa muito na beirada não, tá? Senão pode vazar aí nas laterais, né? Passo aqui e vou colocar aqui a cabecinha. Centralizo ela certinha aí. Pode colocar um pouquinho acima, porque aí o cabelo vai tampar. E segura até colar. Pra fazer aqui o cabelinho, gente, o meu já desmanchei aqui, como eu sempre faço aqui com vocês. Que eu desmancho a lã quando eu quero uma textura mais ondulada, né? Então, eu pego aqui um fio grande de lã, tá? Eu peguei aqui mais ou menos 1 metro, 80 centímetros. E aí, eu pego aqui, ó, e venho... A lã tem 3 perninhas, geralmente, a molê, a círculo, né, a cisne, eu esqueci o nome, acho que é cisne mesmo, a nina. Aí, ela é essa comum aqui, ó, que a gente usa muito. Então, eu vou tirando as perninhas aqui com cuidado, para deixar a lã mais fininha e com essa textura encaracolada aqui, ó, que eu gosto muito para bonequinhas pequenas, tá? Eu já ensinei aqui em vários vídeos e várias aulas aqui no canal. Então, é bem facinho de fazer, tá vendo, ó? Um fio, né, um fio daquele grosso de lã, a gente faz aqui 3, ó. E fica com essa textura mais fininha, delicada e ondulada. Olha que bonito. Então, aí, você fazendo isso... Eu peguei aqui essa basezinha aqui de papelão, que tem 12 centímetros aqui. Enrolei aqui 28 vezes, ó. Se o fio não der, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Não precisa ser um fio muito grande, né? Porque senão fica ruim aqui da gente desmanchar, né? De fazer aqui desse jeito. Então, você pode aqui, ó, 2 vezes, né? Aqui o fio meu é pequeno. 2, 3, 4, 5. Aí é 28. Aí você pode vir aqui, pegar os outros fios e continuar. Se quiser emendar, pode emendar também, né? Fazer aqui um nozinho pequenininho, ó.
Faço aqui o nozinho, bem pequenininho, prendo, corto aqui as pontinhas, ó. E continuo aqui, ó, enrolando até dar 28 voltas aqui, tá? Chegou na ponta, pode emendar aqui de novo, até dar as 28 voltas. E assim vai ficar aqui o nosso tufinho. Feito isso, pego aqui um pedacinho, amarro aqui ao meio. E olha só o tanto que fica bonitinha essa textura aqui, ó, gente. Pra fazer anjinho, bonequinhas pequenas, é muito bom essa dica aqui, essa ideia, né? Essa técnica aqui de cabelinho, tá? De desmanchar e desestruturar o fio. Então, agora é só colar aqui na parte de cima. Passo aqui, ó, cola. Não precisa ser muita cola. Coloco aqui o nozinho pra baixo. Encaixo aqui, ó. E vou dar uma seguradinha até dar uma secada. Esperei secar, peguei aqui o outro fio, né? Um pedacinho do fio e vou amarrar aqui, ó. Lembrando que vocês podem fazer vários modelinhos de cabelinho aí para essa anjinha, tá? Dá para fazer anjinhos também, tá, gente? É só colocar e fazer tufinhos bem pequenininhos e colocar aí mais curtinho, né? Bem juntinho, que vai ficar uma gracinha também. Eu vou ver se eu consigo fazer um. Era para mim ter feito um aqui para mostrar para vocês, mas eu não consegui. Eu precisei ir fazer uma consulta e a minha consulta é em outra cidade. Aí acabou que eu me enrolei todinha aqui e não deu para fazer. Eu queria trazer mais opções aqui para mostrar para vocês, mas não deu. Mas sei que vocês têm aí muita criatividade e vai trazer anjinhos lindos aí. Pode fazer aí kits, né, com 3, com 6 e vender aí para já começar aí, né, vender para o Natal. Então, vou amarrar aqui dos ladinhos, ó. Pode deixar até essas pontinhas aqui, ó, para dar um charme aqui, ficar um cabelinho diferente. Então, já amarrei, passo um pouquinho de cola aqui, ó, na lateral da tampinha. Pego aqui com jeitinho, vem, encaixo aqui o cabelinho, ó. Seguro até colar. Faço isso dos dois lados, passando aqui a cola, colocando aqui o cabelinho, ó. Sempre aqui na mesma altura. E agora vamos fazer aqui o rostinho da nossa anjinha, ó. Vamos encontrar aqui o meio. Vou encontrar aqui o meio, ó, que tá aqui 3 centímetros, então vai ser bem aqui, ó. E aí eu vou medir menos de meio centímetro pra cá e menos de meio centímetro pra cá. Faço aqui uma bolinha. Ela é pequenininha, um olhinho pequenininho. Faço aqui a sobrancelha. Aqui mais embaixo aqui da onde a gente achou o meio, o narizinho. E aí você pode fazer uma boquinha assim de gotinha ou pode ser uma boquinha, né, sorrindo, tá? Você que decide aí. Então, vamos fazer aqui o olhinho. Comprei aqui uma tinta nova, porque a minha tava muito ruim. Já tinha colocado soro fisiológico, que tinha me ensinado, mas ela tava muito liguenta, sabe? E ela é muito velha. Então, eu decidi comprar uma aqui nova para fazer aqui os olhinhos das bonequinhas, ó. Pode usar aí ou boleador ou pinta bolinha, né? Um olhinho bem facinho, ó. Só uma gotinha mesmo, uma bolinha. Vou aqui com a Micron marrom 005. Passo aqui fazendo o narizinho. Faço aqui a sobrancelha. Pode fazer aqui uma sarda, se você quiser. Ó, pega aqui o lápis de cor, pode ser o marrom ou vermelho. Dá uma sombreada. E aí pode fazer aqui a boquinha. Ó, vou fazer uma gotinha aqui, bem pequenininha, do marrom, tá? Com a Micron. Se a tinta já tiver seca aqui, que a gente fez o olhinho, já vem aqui com a Micron marrom e faz aqui também os cílios, tá? Faz aqui o iluminado ou com a caneta Gelly Roll, ou com o boleador, ou pinta bolinhas aqui, ó, com a tinta branca, tá? E aqui, vem aqui, faz um iluminadozinho aqui, um de cá. E tá pronto aqui o rostinho, ó, bem facinho, bem tranquilo de fazer. Que gracinha que ficou. Fiz aqui um lacinho combinando, né, com a mesma fitinha que eu fiz aqui pra pendurar a alcinha. E aí eu vou colar aqui, ó, abaixo da cabecinha aqui na golinha dela, tá? Peguei aqui um botãozinho também, botãozinho de camisa aí, que combine aqui, ó,
combinou aqui com a minha fitinha, então eu vou colocar ele aqui, onde a gente tinha feito aqui a costura, né, à mão. E aí agora eu vou colar aqui essas florzinhas no cabelinho dela. Agora vamos fazer aqui a asinha dela. Para fazer a asinha eu vou fazer no feltro, tá? Você vai dobrar aqui deixando o lado direito do feltro, né, para fora, tá? Então vamos dobrar aqui o feltro e vamos riscar aqui a asinha da nossa anjinha, tá? Vou riscar aqui com a caneta Fantasminha. Agora, já riscado aqui, coloco aqui um alfinete e a gente vai fazer, pode ser a máquina, né? Se você quiser fazer a máquina, pode ser a máquina. Eu vou fazer aqui com pontinhos, né, de alinhavo aqui a toda volta. Então, deixo maior, depois a gente corta. Vou esconder aqui o meu nozinho, ó, passo aqui por dentro. Vou começar aqui por essa parte de baixo. Se quiser, pode costurar a máquina também, tá? Vou deixar escondidinho lá. E agora eu vou fazer aqui, ó, pontinhos de pespontinhos, né? Pontinho vai, pontinho entra, pontinho sai, ó. Tô fazendo aqui em cima do risco, tá? Vou fazer aqui esses pontinhos a toda volta da nossa asinha aqui, tá? Eu escolhi aqui, ó, tô usando a linha de crochê, né? Essas linhas aqui, ó, tá? Desses retróizinhos, mas pode ser a linha de pesponta, aí você vai fazer aí, pode ser a linha de meada também, tá? Vai fazer aí com a linha que combine aí com o tecido que você escolheu, tá bom? Então, é só fazer esses pontinhos, ó, sobe e desce em cima aqui da marcação do risco, né? A toda volta aqui da nossa asinha aqui do risco da nossa asa, tá? Chegando aqui, ó, não terminei, deixei aqui mais ou menos uns 2 centímetros, 1,5 centímetros, sem fazer aqui os pespontinhos. E agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um pouquinho de enchimento, tá? É opcional, se você quiser colocar, você coloca, senão pode deixar ela sem enchimento também, tá? Mas eu acho que colocando um pouquinho aqui de enchimento, dá uma estrutura, né? Fica mais bonitinho. Ela mais, pelo menos um pouquinho de enchimento aqui, é bom colocar, tá? Então, ó, coloquei. Se quiser pode cortar primeiro também as bordinhas. Mas eu vou finalizar aqui, porque aí depois já corto tudo, tá? Deixar a abertura aqui na parte de baixo, porque aí a gente coloca o enchimento, ó, lá nas pontinhas da asa, com o desenho aqui, ó, bonitinho, tá? Ó, a gente vai lá no cantinho e coloca. Não precisa ser muito enchimento, mas é bom colocar aqui um pouquinho, ó. Então, já coloquei aqui o enchimento, né? Agora, ó. Agora eu vou aqui, ó, terminar, finalizar fechando aqui essa parte, né, que a gente tinha deixado para colocar o enchimento. Finalizar aqui e dar o arremate. Então, já fechado aqui, a gente pode vir aqui, ó, e cortar aqui a toda volta, deixando aqui uma beiradinha, ó. Tá vendo, gente? Bem facinho. Aí depois vem com o isqueiro, pode tirar aqui, esquentar, passar aqui o isqueiro nas bordinhas aqui para dar acabamento, tá? Então, cortado aqui, pega o isqueiro, ó, faz isso aqui, ó, só para tirar aqui as pelinhas do enchimento e também dar o acabamento aqui no feltro, tá? Não esquece também de vir aqui, ó, usar aqui, ó, o isqueiro para selar aqui as pontinhas da fitinha, tá? Para não ficar desfiando. Agora, a gente vai passar a cola nessa parte aqui que a gente fez, né, os pés pontos, que os pontos ficam mais bonitinhos. A gente vai deixar pra cima, passo cola aqui no meio, ó. Venho aqui e vou colar bem no meiozinho aqui da nossa anjinha, ó. Ajeito bonitinho para não ficar torto. E aí é só segurar aqui até colar. Segurou, colou. Então tá prontinha aqui a nossa anjinha. Olha isso aqui, gente, que fofura, que coisinha mais linda para vocês verem. Que coisinha mais fofa. Essa aqui, ó, eu fiz também, fiz com esse outro cabelinho que eu tinha aqui enrolado. Se vocês quiserem aprender a fazer esse cabelinho assim, ó, com essas molinhas, muita gente já sabe que é aquela técnica de enrolar no palito de churrasco, né? Quem quiser aí, deixa aí nos comentários, quem quiser aprender, que eu trago aqui um vídeo para vocês ensinando, tá bom? Ó, aqui coloquei um botãozinho de madeira, coloquei aqui uma rendinha menorzinha, ó. Coloquei aqui a fitinha
da cor também, dos lacinhos. E olha só que gracinha que ficou, gente. Então, se vocês gostaram aí, não esquece de deixar o like, de compartilhar a nossa aula aqui para outras pessoas chegarem aqui no nosso canal também e aprender aqui as nossas peças, as nossas dicas, tá? Para ajudar aí muita gente também a ter aí, né, a sua renda, fazer seus artesanatos também, né? Porque tem muita gente que gosta de fazer artesanato e essa é a oportunidade. Então, compartilha aí com mais pessoas para chegar aqui no nosso canal, tá bom? Obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. Espero vocês para a próxima aula e um beijo no coração de todas. Não esquece de compartilhar aí para ajudar e também hypar o vídeo, tá certo, gente? Então até a próxima aula, se Deus quiser.